Olá pessoal, espero que estejam conseguindo me ouvir e ver a apresentação. Hoje no webinar vamos falar de como reduzir os custos de produção com o uso do Preactor APS no setor de máquinas e equipamentos. É bom frisar que apesar do modelo ser de um setor do tipo de máquinas e equipamentos, vocês vão perceber que qualquer tipo de indústria se encaixa em alguns dos cenários que vamos gerar na apresentação do Preactor. Então, por isso que todos os setores foram convidados para esse webinar. Bom, eu sou o Túlio, consultora Tecmaran. O Preactor é um software da Siemens e essa apresentação terá uma duração de 30 minutos de apresentação do Preactor e 15 minutos para perguntas e dúvidas. Então, durante a apresentação, vocês podem enviar as dúvidas através do chat. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do Preactor. O Preactor é um software especialista em planejamento, programação e controle de produção. Com as informações de capacidade de produção, demanda, políticas de atendimento e restrições operacionais, o Preactor é capaz de gerar um plano mestre de produção e uma programação da produção totalmente factível. Então, considerando tanto a capacidade da sua fábrica quanto a sua demanda, restrições e também as políticas de atendimento. Bom, quais são as dificuldades típicas desse setor, de máquinas e equipamentos? Eu vou falar algumas das que estão listadas. Relacionamento entre ordens de fabricação e de montagem. Fazer uma programação tendo a visibilidade de disponibilidade de matéria-prima e insumos. Identificar os pedidos que estão em risco de atraso, identificar gargalos e simular alternativas de melhoria. Quais são os benefícios já alcançados pelos nossos clientes com o uso do Preactor? Redução de setup, hora extra e lead time. Redução de parada de máquina. Aumento de produtividade sem investimento em maquinário, entre outros benefícios. Bom, quem são esses clientes que já alcançaram esses benefícios que eu mencionei, que estão escritos aí no slide? São esses que inclusive usam o Preactor, são clientes antigos e que continuam usando o Preactor porque sabem que a solução traz um benefício cumulativo, ou seja, não é um benefício que vem apenas uma vez, mas sim é uma coisa cumulativa para a sua indústria. Vamos então à demonstração do Preactor. Antes eu vou falar um pouco do contexto do exemplo. Bom, pessoal, são 3 produtos finais e esses produtos eles são fabricados da seguinte maneira. Primeiramente, existem as peças fabricadas, que acontece no chão de fábrica, a fabricação dessas peças, da própria indústria que a gente está fazendo a programação da produção. Em seguida, essas peças fabricadas, quando montadas, geram os conjuntos montados, e esses conjuntos montados, quando montados, geram, então, o produto final. Então, essa é a estrutura de um produto final. Assim como esse produto final, máquina CLK, existem mais 2 produtos. Bom, para cada um desses produtos existem 2 pedidos com datas já prometidas. E vamos simular também um pedido de urgência, aquele pedido de paraquedas que chega para bagunçar toda a sua programação. Bom, existe aqui alguns custos adicionais, como por exemplo, R$4.000 de multa por dia de atraso do pedido, R$3.000 por operador adicional devido à necessidade de contratação e R$5.000 devido a um frete de urgência, ou seja, se estiver faltando matéria-prima e insumo e você precisar desse material com urgência, existe um custo adicional aí de R$5.000 pelo frete de urgência. Bom, essa aqui, pessoal, é a interface do Preactor. Não vou entrar em muito detalhe em relação aos cadastros e as informações que estão aqui nas tabelas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar aí através do chat. Vamos direto, então, à programação da produção.
Bom, isso daqui é o quadro de Gantt, é onde é feita então a programação da produção no... Opa, voltar aqui. É onde é feita a programação da produção no Preacto. Na parte de cima, pessoal, a gente pode ver a linha do tempo, né? Então, a linha do tempo, e começando no dia 27 de novembro de 2016. Isso porque esse modelo é um modelo exemplo, então a data está fixada, data de início está fixada. Aqui na parte de cima temos a linha do fornecimento, ou seja, indica as próximas chegadas de matéria-prima e a posição do estoque atual. Temos também os recursos produtivos, que são considerados recursos primários, e temos a demanda, que são as entregas já prometidas, as datas já prometidas a algum certo cliente. Ok? Opa, voltou aqui. Só um minuto, pessoal. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade, vamos mostrar como o Preacto resolve a primeira dificuldade nesse tipo de setor, que é o relacionamento entre ordens de fabricação e ordens de montagem. Eu vou então selecionar um pedido qualquer, BMX 6001, e vou sequenciar esse pedido para frente por data de entrega. Então vê que o Preactor tem duas direções de sequenciamento, e para cada direção de sequenciamento é possível ver também, né, escolher a regra, né, de sequenciamento. Vou mudar a visualização agora por ordem de produção. Bom, e vamos ver aqui, pessoal. Observem que na última operação do processo produtivo, na mesa de montagem final, a operação de montagem final, ela tem o início dela programada para o dia 2 de dezembro, às 13 horas. Né? Se vocês olharem a última operação, a última ordem que antecede a operação de montagem final, ela tem o fim no dia 2, meio-dia. Bom, então observe o seguinte, essa diferença de 1 hora, né, é justamente por causa do horário de almoço, de meio-dia a 1 da tarde, no turno de trabalho. Então observe o seguinte, que o Preacto, ele considera a relação entre fabricação, montagens intermediárias e montagem final e faz o sequenciamento da produção já considerando esse sincronismo, ou seja, ele não vai programar uma operação de montagem antes do fim de uma operação de montagem intermediária. Bom, uma coisa que eu acabei não falando para vocês aqui é em relação aos turnos de trabalho. Bom, esses turnos de trabalho podem ser alocados para cada recurso individual ou também pode ser alocado para mais de um período. Então, veja a máquina de corte. A máquina de corte, ela tem um turno de trabalho diferente do torno mecânico, torno CNC e os outros recursos, né? Isso é representado pela área rachurada. A área rachurada é o período fora de turno de trabalho e a área não rachurada é o período dentro do turno de trabalho. Quando uma operação pode, então, ser sequenciada, o operador ele pode começar uma operação no dia e terminar no outro dia, o Preacto alonga o tamanho da operação, tá vendo? Ele começa no dia anterior e termina no outro dia. Então ele alonga o tamanho da operação conforme o tamanho do período fora de turno. Além disso, vamos falar um pouco das operações que existem aqui no Preactor, né? Bom, essa barrinha preta, pessoal,
que vocês estão vendo aqui, identifica o setup da operação. Então é aquele momento, é o tempo que você gasta para preparar a operação em si. A barrinha colorida indica o tamanho da operação. Então, quanto maior a barrinha, maior é o tempo da operação para esse recurso produtivo. Bom, com isso, vamos então agora fazer um sequenciamento considerando todos os pedidos que temos em carteira. Então, vou voltar à visualização por pedido, vou desprogramar esse pedido e vou agora sequenciar todo mundo para frente por data de entrega. Então veja aí que o Preacto está sequenciando por data de entrega, ou seja, quem tem a próxima, né, a primeira data de entrega, o primeiro pedido a ser entregue é sequenciado primeiro. Bom, vamos analisar agora, pessoal, a seguinte coisa aqui. Primeiro benefício, né? Primeiro a gente já até falou que é em relação ao sincronismo entre as ordens. O segundo benefício que a gente consegue identificar aqui no Preacto é o alerta de risco de atraso ou atraso de um pedido. Isso fortalece muito a relação do PCP com a área comercial. Por quê? Se a gente olhar aqui nesse quadro de programação, observem que algumas operações na mesa de montagem final estão com uma linha na parte superior. O que indica essa linha? Essa linha indica que o seu pedido está ou em atraso ou em risco de atraso. Bom, o que significa risco de atraso? Risco de atraso, que é representado pela linha amarela, indica que o fim dessa operação está bem próximo, o fim desse pedido está bem próximo da data de entrega dele. Já a operação que está com a linha vermelha indica que o fim do pedido está além da data de entrega que foi prometida. Então, essa daqui já é um benefício que você consegue compartilhar, inclusive, com o setor comercial. Então, para esses tipos de pedido, que a gente chama de pedido para queda, né, os pedidos urgentes, em que o comercial entra em contato e precisa saber se é possível atender uma certa demanda, a gente já consegue enxergar aqui que a própria demanda que já temos em carteira possivelmente não será atendida no prazo se não houver uma reprogramação aqui no Preacto, ou seja, se a gente não criar cenários para identificar que, para a gente mudar essa programação e conseguir encaixar esses pedidos dentro do prazo estabelecido. Bom, então vamos falar agora de outro problema enfrentado aí por vocês, tenho certeza que alguns de vocês têm esse problema, que é a visibilidade de falta de matéria-prima e insumos. Bom, Túlio, como é que eu vejo então no Preacto se alguma operação está com falta de matéria-prima, projetado a ter falta de matéria-prima ou não? Bom, existem várias formas de ver essa falta de matéria-prima. Vou falar de cada uma delas. A primeira é através do filtro no Bartool, ferramenta aqui de visualização, pelo status de fornecimento. Então observem que as operações vermelhas estão com falta de material e as operações em verdes têm material disponível para a operação. Mas, Túlio, o Preacto faz o sequenciamento da operação mesmo tendo falta de material? Isso é um parâmetro. Você escolhe quais materiais, qual relacionamento de operação material você quer ignorar a falta. Então, por exemplo, itens que você não considera crítico, né, itens que você consegue obter rapidamente, a gente fala itens de padaria, que ou seja, você pode rapidamente sair e ir ali na padaria e comprar. Esse tipo de item, às vezes você não quer tratar isso como uma restrição na sua fabricação. Então você ignora a falta. Agora, itens que você tem um lead time de obtenção muito extenso ou que o estoque, né, o custo de estoque dele é relativamente alto, e aí esses você pode sim não ignorar a falta do material. Então essa aqui, pessoal, é a primeira
forma de visualizar a falta de material e insumo. Bom, então, Túlio, é o seguinte, você está me falando aí que se eu não tiver certa matéria-prima, certo insumo, até uma certa data, que é essa data aqui, mais ou menos no dia 30, então eu não vou conseguir começar essa operação, certo? Exatamente. Bom, mas e aí? Então eu estou vendo que o Preactor está me dando uma saída. O Preactor pode me falar, então, quais são as datas, as próximas datas, que eu preciso com certeza ter o material disponível, senão eu não vou conseguir iniciar a minha operação. E com isso a máquina, o recurso vai ficar parado. Porque se você não tem a matéria-prima para começar a operação, você não tem a operação. Bom, então vamos visualizar aqui a segunda forma de ver a falta de material, que é através do Material Explorer. Então veja o seguinte, pessoal. Aqui a gente consegue enxergar o consumo da matéria-prima chapa de aço ao longo do período de programação. Cada bolinha dessa aqui indica um consumo. Então, vai consumindo, até que chega um momento em que o consumo chegou ao estoque negativo. Então, veja que no mesmo ali, dia 30, é quando tem a projeção de falta de matéria-prima chapa de aço. E aqui, então, você estreita, né, o relacionamento com o pessoal de suprimentos. Em algumas indústrias, o próprio pessoal de PCP é quem entra em contato com os fornecedores, em outras não. Existe um setor de suprimentos que negocia a entrega com os fornecedores. Então veja, pessoal, que é possível você entrar em contato, né, fortalecer esse laço aí, PCP, área de suprimentos, e pedir para o pessoal entrar em contato com o fornecedor e falar qual é a data que realmente você precisa. Então, ó, pessoal de suprimentos, eu preciso que vocês conversem com o fornecedor e peça a eles para entregarem até o dia 30. Caso contrário, a minha operação vai ficar parada, a minha máquina vai ficar parada, não vou conseguir executar a minha operação. Bom, acredito que alguns de vocês aí já estão se coçando aí querendo usar uma ferramenta como essa, né? Porque isso é um dos principais problemas que a gente identifica nos projetos. As empresas têm muita dificuldade de enxergar a necessidade de matéria-prima e insumo, enxergar a projeção de falta, saber quando que realmente vai ser necessário obter, né, trazer essa matéria-prima para dentro da fábrica. Bom, e uma outra coisa que acontece é que, como você não tem essa visualização, o que acontece é o seguinte, chega na hora de fazer a operação, que você já fez a programação, o operador identifica que não tem a matéria-prima. O que ele vai fazer? Ele vai começar uma outra operação, e com isso vai bagunçar toda a programação que você fez na fábrica. Bom, a terceira visualização, pessoal, é através do relatório. Eu vou salvar essa programação. Essa é a nossa programação base, né? Vai servir de comparação para os outros cenários. Então vamos visualizar o relatório falta de material. Esse relatório, ele mostra para a gente a falta de material no nível mais agregado para um nível menos agregado. Então aqui a gente tem a visualização por semana, em qual semana eu tenho qual necessidade, e também temos a visualização por dia. Então aqui na semana do dia 4 de dezembro, por exemplo, quais são os dias que estão projetada falta de material, né? E o total aqui dessa semana. Tem uma outra coisa que esse relatório mostra, que é a data mais tarde em que você pode efetuar o pedido, considerando o lead time de obtenção. Então, como eu tenho necessidade desse item no dia 9 de dezembro, 9 menos 10, que é o lead time de obtenção, a data mais tarde que eu posso pedir esse item é no dia 29 de novembro. Bom, então essa aqui é a terceira forma de visualizar a falta de material e é um tipo de relatório que é enviado para o pessoal de suprimentos.
Ou seja, se a gente observar, a nossa data desse exemplo aqui, a data da programação, está fixa no dia 27 de novembro. E já vemos aqui que a data de pedido mais tarde tem datas aqui para antes do dia 27. Então, possivelmente, vamos ter um custo excessivo devido a um frete de urgência. Bom, vamos lá. Túlio, legal, gostei muito desses benefícios que você relatou do pré-acto, mas eu queria tratar em relação a esses atrasos aí. Eu quero melhorar meu nível de serviço. Como que a gente, então, pode melhorar esse nível de serviço? Como é que o pré-acto pode me ajudar a reduzir custo? Porque esse é o título do webinar. Como é que a gente vai reduzir custo? Até agora, eu não vi nada em relação direta em relação à redução de custo. Bom, vamos lá. Quanto que está me custando esse cenário atual? Vamos primeiro analisar isso. Esse meu cenário atual, em relação à minha performance, né, a minha data de entrega, lead time de produção, como só temos um cenário, a gente consegue observar o seguinte. Esse aqui é o relatório de comparação de cenários. A gente consegue observar que eu tenho um lead time total de produção de 22 dias, né? E tenho 17% das minhas ordens, dos meus pedidos, desculpa, em atraso. E 50% em risco de atraso. Então, isso aqui é um relatório muito interessante, em que você pode, que é um relatório de comparação, que a partir de 2 cenários, você pode identificar qual é o melhor pelos critérios de lead time e performance de entrega, né? Margem para a data de entrega. Ou seja, isso aqui está menos 3, significa 3 dias de atraso. E isso daqui, ou seja, eu tenho 1 dia em relação ao dia de atraso, ou seja, eu vou entregar com 1 dia de antecedência, e assim por diante. O outro relatório também de comparação é o relatório de custos dos cenários. Esse relatório ele compara o custo de cada cenário, o custo total de cada cenário, e faz uma ordenação do menor custo para o maior custo. Bom, o meu cenário atual está custando 36 mil, pouquinho mais de 36 mil reais aqui. Esses valores, pessoal, são valores fictícios, tá? Isso aqui é um exemplo, é um modelo de exemplo, então é um valor fictício. Vocês podem ter aí custos, com certeza, custos muito maiores que esse. Que tipo de custo está envolvendo aqui? Bom, um custo com os recursos, a utilização dos recursos, ou seja, a hora-máquina, mais setup. Custo de contratação, ou seja, se for necessário adicionar um colaborador, isso me custa 3 mil reais. As multas por atraso, cada dia de atraso 4 mil e a hora extra, né? Então, como não temos aí nenhum cenário para comparar, o que está acontecendo é que temos um cenário só de 36 mil aproximadamente reais de custo. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, pessoal, é o seguinte. Quais são os meus gargalos, né? Ou qual é o meu gargalo? Bom, se a gente visualizar aqui, mesmo através do Gantt, a gente consegue identificar que as máquina de corte, torno mecânico e CNC e a fresadora são as que mais trabalham, né? Máquina de corte, torno mecânico, fresadora, torno CNC nem tanto. Bom, o que a gente pode fazer então? A gente pode aplicar um turno de hora extra para esses recursos. Então vamos fazer isso. Eu quero gerar então um cenário para poder aplicar hora extra e eu quero comparar esse cenário de hora extra com o meu cenário atual. Será que vai ser mais barato ou será que vai ser mais caro? Bom, então vamos aplicar esse cenário de hora extra, eu vou aplicar o cenário Overtime Day e vou colocar durante uma semana esse cenário. Então até o dia 5, meia-noite. Vou aplicar o cenário para o recurso fresadora, máquina de corte e torno CNC, torno mecânico. Observem que essa área aqui, no meu lado esquerdo, vai aumentar a área sem rachura.
Então, o que significa isso? Quanto menos área rachurada, maior é a sua disponibilidade de máquina. Bom, e aquela situação, né, pessoal? 1 hora que você ganha no seu gargalo é 1 hora que você ganha no seu lead time, na sua produção. Então vamos agora desprogramar e programar para frente por data de entrega novamente. Eu vou usar o atalho aqui agora, esses pedidos. E vamos ver qual vai ser o resultado da programação. Será que vamos ter mais ou menos custo? Lembra que hora extra também é custo para a minha programação, para a minha produção. Interessante. Veja o seguinte, não está projetado nenhum atraso. Ou seja, aquele meu pedido na cor preta, o pedido BMZ4002, que estava com uma projeção de atraso, agora está com uma projeção apenas de risco de atraso. Ou seja, se eu conseguir executar a programação do jeito que o Preacto está me oferecendo aqui agora, eu vou conseguir entregar ainda dentro do prazo, com certo risco. Bom, a gente consegue ver uma outra coisa aqui, pessoal, que é que a máquina torno CNC, não necessariamente eu vou precisar adicionar a hora extra durante todo esse período. Veja que teve bastante ociosidade, né? Então, é um outro benefício. O Preacto te permite visualizar esses gaps, essa ociosidade. Também tem outras ferramentas que dá para avaliar outros indicadores de utilização, como o OEE projetado, né? O interessante é que com o Preacto você pode ver o seu OEE ao longo do período de programação. Bom, vamos salvar esse cenário. Salvar programação como. Vamos salvar como hora extra. Salvar como hora extra. Túlio, será então que a minha programação agora está mais barata ou está mais cara, né? Como é que está em relação ao custo? Então vamos comparar. Primeiro, vamos comparar em relação ao lead time, a sua performance, né? Seu nível de serviço e o lead time. Olha que interessante. O nosso cenário padrão, o schedule, né, apresenta uma projeção de atraso e o cenário hora extra, além de não apresentar atraso, projeção de atraso, você ganhou 4 dias aqui no seu lead time. Claro, devido à hora extra que você precisou fazer, você então ganhou 4 dias de lead time. Túlio, interessante, mas isso vai me custar mais ou vai me custar menos? Vamos analisar. Então, veja o seguinte, ó. O cenário hora extra vai me custar menos do que o meu cenário schedule, meu cenário atual. Por quê? O cenário hora extra eliminou todas as multas. Teve um adicional de hora extra, porém a diferença aqui de multa para hora extra é bem significativa, né? Então, vemos aí que a gente conseguiu reduzir em 1/3 o nosso custo de produção, ou seja, a nossa programação da produção foi reduzida aí em 1/3, né, de 36 para 24 mil. Pô, Túlio, interessante. Então, por enquanto, vamos manter o nosso cenário, né? Se for para seguir um cenário de produção, de programação, eu vou seguir o da hora extra. E o interessante é que com isso, pessoal, vocês têm total respaldo para justificar, por exemplo, uma hora extra, um aditivo aí de hora extra, né? Você consegue, então, projetar esse custo da sua programação, da sua produção. Bom, Túlio, eu não quero fazer hora extra. Eu queria saber o seguinte, eu lembro que você falou de contratação. Bom, eu posso contratar mais ou menos pessoas, né? Nesse caso, talvez seja necessário mais. Como é que eu sei se eu preciso de mais ou menos? Bom, existe uma coisa no Preactor que é um elemento chamado recurso secundário. Esse elemento, ele é uma restrição do recurso primário, ou seja, é algo que restringe o uso do meu maquinário principal, do meu recurso principal.
Nesse caso, o meu recurso secundário são os operadores. Ou seja, eu tenho 5 operadores, nesse exemplo aqui, existem 5 operadores, vamos facilitar a visão. Eu tenho disponível 5 operadores, veja a linha vermelha, para operar todos esses recursos primários, que são 14 no total. Ou seja, eu não consigo ter mais do que 5 operações em paralelo. A princípio, vocês estão achando que tem 5 operações em paralelo aqui, né? Mas se eu der um zoom, vocês vão ver que não tem. Bom, legal, Túlio. E o Preactor consegue dimensionar para mim quantos operadores eu vou precisar? Porque eu tenho 5, mas quantos que de fato eu preciso para não ter atraso em relação ao meu cenário atual? Bom, vamos abrir o nosso cenário atual, então, que é o Schedule. Mudar a visualização por pedido novamente. E vamos então simular quantos operadores são necessários para termos aí uma melhor performance de entrega e um menor custo de produção. Será que vai ser um cenário melhor que o cenário da hora extra? E melhor do que o schedule? Veja que tivemos aqui uma melhora significativa também. Só que em alguns períodos, veja que vai ser necessário, são necessários 10 operadores, ou seja, seria necessário você ter o dobro de mão de obra que você tem hoje. Isso não seria viável, né? De repente você precisar contratar mais 5 operadores. Ou seria viável se tiver um custo melhor. Bom, Túlio, não é viável contratar mais 5 pessoas, ou seja, eu não posso dobrar o número de operadores. Eu quero saber o seguinte, eu quero simular com 7. Vamos simular com 7 operadores, então. Se a gente contratasse mais 2 operadores. Então veja que agora minha linha vermelha subiu para 7. Vamos desprogramar e programar novamente. Então veja que agora, opa, eu esqueci de desabilitar. Vamos desprogramar. Vamos voltar a restringir o uso do recurso operador e vamos programar de novo. Então veja que agora ele está limitando em 7 operadores. Vamos ver qual vai ser o resultado desse cenário. Bom, olha que interessante. Com 10 operadores ou com 7 operadores, o resultado foi basicamente o mesmo. Não temos nenhuma projeção de atraso e o lead time foi basicamente a mesma coisa, né? Visualizando aqui pelo Gantt. Vamos salvar então essa programação como contratação, 2 operadores. Então salvamos aqui contratação, 2 operadores. E vamos comparar esses cenários, né? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao lead time e... Vamos lá. Hora extra, contratação de 2 operadores. Em relação ao lead time e a performance, né, na entrega, vemos que lead time total de 18 dias se você faz hora extra e lead time total de 18 dias se você contrata 2 operadores. E nos 2 cenários não tem projeção de atraso. A diferença são os lead times individual por pedido, né? Você vê aqui 10 dias para esse pedido, no outro cenário 9 dias para o mesmo pedido. E vamos analisar agora em relação ao custo, que é o nosso foco. Olha, Túlio, interessante. Mesmo com adicionando 2 operadores, mesmo assim o meu cenário de hora extra é o cenário que me traz o menor custo de produção. Exatamente. Então, com isso, pessoal, a gente consegue ver que você tem agora todo o respaldo, você tem toda a justificativa para dizer para a sua diretoria, para dizer para quem você responde o que você precisa fazer em relação ao custo. Olha, vai ter menos custo se eu fizer uma semana de hora extra. Ou, se fosse o caso, vai ter menos custo se eu contratar mais 2 operadores, né? Bom,
Esse tipo de apresentação aqui, pessoal, esse tipo de modelo é um modelo exemplo. Esse relatório em si, existe esse relatório sendo usado, não esse exatamente desse formato, com esses parâmetros, mas existe esse tipo de relatório já em uso pelos nossos clientes. Isso é muito bom, porque comparar os cenários é uma dificuldade de quem usa Excel. O pessoal que faz programação usando Excel tem uma dificuldade, primeiro, em relação aos dados, né, que qualquer coisa que você faz esquece de salvar, ou se a pessoa entra de férias, enfim, é uma dor de cabeça e tanto. E segundo, em relação à velocidade de processamento em si. Quando você trabalha muito com Excel, você tem um trabalho muito manual, você tem um trabalho muito mecânico. Com o Preactor não, você tem um trabalho mais analítico, né? Esse é um grande benefício. Você deixa de ser você deixa de executar trabalho manual para executar trabalhos analíticos. E com isso ainda consegue reduzir os custos aí da produção, né? Bom, então pessoal, vamos adotar o nosso cenário como o cenário de hora extra, que foi o melhor cenário que a gente encontrou, esse cenário aqui. Bom, vamos então tratar agora dos imprevistos, né, que a gente comentou, como por exemplo o pedido de urgência. Túlio, vamos simular um pedido de urgência? Como é que eu faço aí? Se de repente o pessoal do comercial me ligou e perguntou se é possível atender a um certo pedido. Como você comentou, o Preactor ajuda nesse tipo de coisa. Exatamente. E gente, mais do que isso, a gente vai ver que o Preactor ele vai te falar qual cenário tem o menor custo de produção em relação a esse imprevisto. Então vamos lá, vamos importar aqui a ordem de consulta. Então o Preactor está importando a ordem de consulta e está já sequenciando essa ordem de consulta. E vamos ver se vai ser possível atender esse pedido no prazo. Vemos aqui que não é possível atender a esse pedido se a gente não priorizar ele. Né? Ou seja, o pessoal do comercial entrou em contato e você já tem, com menos de 1 minuto, a resposta dizendo que, colocando esse pedido como menos prioritário, não é possível atender na data que o cliente está negociando. Bom, então como que a gente vai fazer para entregar esse pedido no prazo? Túlio, e se esse pedido for de um cliente que é estratégico para mim? Eu não quero perder essa venda de jeito nenhum, eu quero entregar no prazo para esse cliente. Bom, então vamos desprogramar e vamos sequenciar novamente por data de entrega. Ele vai priorizar quem tem a data de entrega mais cedo, ele vai programar primeiro. Vamos ver se esse pedido na cor cinza, nosso pedido de consulta, né? Nossa consulta, vamos ver se ele vai colocar ele dentro do prazo, se isso vai deixar mais caro ou mais barata a nossa programação. Bom, a gente consegue observar o seguinte, que dá para entregar no prazo, porém, vamos ter um atraso no nosso pedido na cor preta. Né? E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, a partir desse cenário, a gente volta a fazer todas aquelas análises que a gente fez desde o início da apresentação. Bom, para finalizar, vamos então olhar o relatório principal do Preactor, o relatório que com certeza é o mais usado em todos os projetos que nós temos, que é a lista de operações por recurso. Hora extra é o nosso cenário atual, e esse relatório mostra a sequência das operações e o início e fim de cada uma delas. Então veja que para a máquina de corte você tem uma programação, para a fresadora outra programação, para o torno mecânico e assim por diante. Esse tipo de relatório pode ser disponibilizado também numa tela direto para o operador. Então o operador está em execução, essa lista vai sendo atualizada conforme você atualiza a programação da produção. Bom, e além disso, pessoal, tem outros relatórios aqui, como o relatório de ordens em risco e ordens em atraso. Eu não vou entrar em muito detalhe. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês.
Vamos então agora às perguntas no chat.